Silvia, eu queria que Sim, você falasse um pouco dessa questão, assim, porque hoje a variedade de possibilidades de whey são muitas, né? A gente tem não sim. só em produtos diferentes, mas marcas diferentes e formas de tomar. Acho que a gente pode falar um pouco sobre qual é o melhor whey, assim, em termos de consumo, o que é o básico, Sim, o que é recomendado, ingredientes. né? O que a pessoa deve olhar ali Boa. naquela formulazinha que tem ali atrás de toda a lata, falando carboidrato, proteína, não sei o que lá mais. O que as pessoas têm que procurar antes de consumir o whey? Perfeito, perfeito. Os ingredientes, porque a maioria das pessoas ficam focadas, sabe, naquela tabela nutricional, na caloria. Quanto tem de caloria, quanto tem de proteína. E na hora que você vai ver os ingredientes, tem mais de um tipo de carboidrato. Então, a quantidade de carboidrato, isso é importante, a quantidade de gordura. E vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes, o ler rótulo, ele é algo assim que a gente deveria criar hábito de fazer para a gente não ser enganado, principalmente em relação a valores. Às vezes, tá lá, pasta de amendoim. Vou dar um exemplo para vocês que eu fiz essa comparação esses dias. Peguei a convencional e a que tinha adição de proteína. Quando eu fui ver, tinham 2 gramas a mais de proteína e os ingredientes o dobro da quantidade, inclusive adoçado, só que o valor também o dobro. Por causa de 2 gramas de proteína, vocês acham que Não, me compensaria? ajuda. Então, vamos Exatamente isso. ler os ingredientes. Agora, tem um whey que ele é o sem sabor. Ele é muito bem tolerado e a quantidade de ingredientes é muito baixo. Só que assim, ele não tem sabor. Então, para você que às vezes é muito doce, né, gosta daquele docinho, tudo bem. Tem paciente que às vezes não tolera muito doce, porque o whey protein, ele já vem, principalmente o pó, a maioria deles são adoçados. Uns mais, outros menos. O que a gente costuma fazer? Ou mistura num iogurte para dar uma equilibrada, mas mesmo assim, se você vê, não tolerei, o sem sabor é uma boa opção. Mas aí a gente precisava de bater com uma fruta, colocar às vezes numa outra preparação e sempre atenção com o preparo do whey em forno. Normalmente o fabricante ele não aprova e não garante a proteína que fique intacta depois do preparo. Sabe esses bolinhos que a gente costuma preparar, que leva micro-ondas ou vai para o forno? A maioria dos fabricantes, eles não recomendam porque eles falam que a proteína ela pode ser degradada com Olha isso. aí, ó, isso é uma informação que eu não sabia, viu? Eu E ia olha que eu comer não whey há panqueca de muito banana, tempo. menino. Aquelas Aí, ó. panquecas de banana que você faz assim Sim. no fogo. Até que eu não costumo Sim. fazer assim, não. Geralmente eu tomo com água, depende do objetivo. Quando eu quero ganhar. Quando eu tô menos preocupado com qualidade, aí eu tomo com leite. Mas quando eu quero mais qualidade, eu tomo com água, porque Absorção é melhor. orientação. Não, é porque eu acho que na verdade tem menos caloria e também tem a questão da absorção. Então, você acaba Mas conseguindo com leite absorver. fica gostoso, né, Com leite é Rafa? muito mais gostoso. Nossa, não tem nem comparação. É Aham. mesmo. Quando eu faço panqueca, Leite eu desnatado, tá, faço. gente? Eu só tomo leite vegetal agora, caríssimo, nossa senhora. Eu faço a caldinha de whey. Eu faço a panqueca normal, com E joga- banana, aveia, ovo, e faço a calda de Esquenta whey a com água. água Sim. e jogo por cima. Mas você esquenta, você aquece? Perfeito. whey? Não, Não, só né? com água, só misturo com Água água, viro uma mineral e caldinha, whey, né? água mineral, faço uma caldinha e jogo whey em cima da panqueca, Não, sem e pra gente que é esquentar. formiguinha sacia, né? Demais. Não, Ajuda tem muito. muitas possibilidades com o whey que acaba salvando a vida da Muitas gente. Porque, por receitas, exemplo, tem. que a gente. Quem gosta de doce, eu, por exemplo, o que eu mais sinto falta na minha dieta é comer doce, porque eu gosto de comer doce. Eu também. Até Eu salivei amo quando eu doce. falei do doce aqui, gente. Tô até Então, agora com a boca igual um Essas brejo. receitinhas de whey com doce, de Ajuda. whey para substituir um doce, elas são ótimas e elas ajudam a gente a comer aquele açúcar, né? Sim. Que salva, que dá aquela alegria que você come, você fala assim, ai, que um doce. Aham. Mas Melhor aí é humor. aquilo, dentro da modinha, você tem que pensar, por exemplo, se você tá com dieta, se você vai comer esse extra ali, isso tem que ser compensado de alguma forma na sua dieta, senão você não vai conseguir o resultado que você queria. É muito disso, né? Quando você entra nessa questão da moda, de consumir esse tipo de produto sem um acompanhamento,
você acaba caindo nesse erro. Porque, por exemplo, você vai lá e come sua refeição normal, faz sua alimentação normal, mas eu senti uma vontade de comer um doce, aí eu fiz uma sobremesa com um whey protein, que é o que a nutricionista mandou, que ela quer o que é recomendado, que tem qualidade. Mas você está consumindo uma caloria extra, então você não vai ter aquele objetivo mais. Aquele consumo contínuo, repetitivo. Sim. Acabou. Uma quitandeira de Minas Gerais ouvindo um depoimento Nossa desse, de que Senhora. uma calda de whey protein substitui um doce, deve estar tremendo uma hora Não, dessa, assim, né? Não, mas pra não. tudo é dentro do objetivo, Lorena. Eu também acho, mas eu acho que a gente precisa de separar também o objetivo do prazer de comer. Eu fico com muito receio sobre essas boa. doenças da moda. Eu ia... Gente, assim, desculpa, você tá a fim de comer um doce, como um doce. Sim, mas é o que eu falei no início Né? da cerveja. É. Não há problema em tomar uma excesso. cerveja, mas pra que, se você quer um objetivo, você vai lá tomar cerveja? Se você quer um objetivo de algo saudável, pra você ter uma questão estética ou de saúde, faça pra ter aquele objetivo. E aí abrir mão de uma cerveja, em vez de você tomar todos os dias uma cerveja e tomar uma vez com o prazer que ela merece, tome com o prazer que ela Porque merece. senão vai Uma boa ficar- cerveja. Não vai com- ficar cerveja sem ué. glúten, o Sim, brigadeiro aí de é whey, ridículo. né? A gelatina de creatina. É a velha história da feijoada light. Caramba, Gente. você vai comer uma feijoada light? Aí Pra come quê? seu feijão. Não come. Não come. Come. Exatamente. Ô, Esses rótulos, né? São muito. Ô, Silvia, acho que não vai dar tempo, né? Que acho que até merece um outro programa, isso que eu vou falar agora, né? Mas isso pegando no gancho que a Lorena falou e que a minha musa atual, Odete Roitman, da novela maravilhosa, Deborah Bloch, sensacional, falou outro dia na mesa com o filho, né? Porque ele falou, não, hoje eu preciso... Ele estava com a balança na mesa, que também é uma moda para todo mundo que quer ser fitness, comprar a tal da balança. Eu tenho, inclusive, não uso pouco, mas eu tenho, né? Porque eu tenho as coisas Eu todas, também uso tenho, a pouco. minha tá encardida. Eu uso pouco, É bem bom, é pouco. bom. É, preguiça de ficar pesando tudo. Parece coisa de gente doida, entendeu? A Eu gente peso, acha... gente. Eu sei que você pesa, mas você é Quando doido. eu faço a dieta certinho, eu peso. Ah, mas Depois de um gente. tempo você consegue até no olho. É, mas aí tem isso, aí ele lá com a balança, pesando, ele falou, não, porque o meu treinador falou que eu só posso comer carboidrato, proteína, tanto de Que é isso, hoje em dia a gente não come a batata, né? A gente come carboidrato, a gente não come a carne, a gente come proteína, né? Tá tudo muito segmentado, então você fala, Os não, rótulos, né? é uma coisa louca, você não pode comer uma carne com batata e arroz. Você fala, nossa, dois carboidratos no mesmo prato e uma proteína. Sensacional. Meu Deus, isso aqui vai me matar, né? Isso é meio estranho, né, não, Silvia, assim? A relação tem que ser A gente saudável, não consegue né? nem nomear os alimentos, né? Sim. Que, É, a que gente risco pensa, verdade. isso, né? Carboidrato, proteína e os verdes, aquilo lá pode comer à vontade. É cru, pode comer à vontade. Viram umas coisas assim, né? Aqui, o próprio arroz com feijão, ele tá sendo um vilão novamente. Vilão. Sendo que o que falta nenhum, o outro completa. Isso que vocês estão falando sobre a relação com a comida, isso é algo muito importante. Só para vocês terem ideia, eu uso balança no meu consultório, balança para pesar, em determinados pacientes. Normalmente, na primeira consulta, a gente tem que saber comer primeiro. Uma pessoa que bebe muita coisa processada, toma muita coisa processada, uma pessoa que come horrores de doce, nós vamos começar pela balança para pesar a Não vai comida? conseguir. Não faz sentido, entende? Então, assim, é como se o Rafa, ele tivesse numa fase evoluída, né, da nossa dieta. Uhum. E outra coisa, isso para ele não é sofrimento. Eu Uhum. percebo que isso ele age muito naturalmente em levar aquele tanto de comida, de marmita. Tá nem Eu aí. acho que isso é o principal. A gente Temos malha que ele ter a essa terra. relação, relação com a comida se eu boa. tivesse que desistir, Silvia, por todas as observações que eu recebo, porque eu levo minha marmitinha com minha comida pesada, marcada, eu já tinha desistido há muito tempo.